Oi, gente, boa noite, tudo bem? Esse caso é o caso de uma revisão bibliográfica simples de um caso de um gatinho que eu fiz o exame radiográfico pela teleradiologia no fim do mês passado, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de pneumotórax. Pode passar, Renan, por favor. A definição simples e clássica de pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural, e ele pode ser dividido em duas classificações, o aberto ou o fechado. Pneumotórax aberto é, por exemplo, quando um paciente sofre um trauma e desse trauma vem uma fratura de costela exposta, que a musculatura da parede do tórax, ela se rompe. E o fechado é quando os alvéolos ou os brônquios, por um trauma também, se rompem e esse ar vai parar no espaço pleural. Ele pode ser causado por traumas, principalmente, mas também tem os pneumotórax espontâneos, quando pacientes têm lesões prévias e essas lesões causam o que a gente chama de bolhas de gás, e essas bolhas se rompem, que são, né, as lesões cavitárias que eu cito aí. E a literatura relata que infecções por esse protozoário, isso para mim é um trava-língua, tá, gente? Eu vou tentar. O Paragonimus também pode causar, porque pelo que eu entendi da história, ele faz um ciclo no pulmão e esse ciclo no pulmão pode gerar essas lesões cavitárias também. A alteração clínica que mais chama a atenção dos pacientes é a dificuldade respiratória, que pode ser de leve a intensa. Isso vem na dependência da quantidade de ar que extravasou para o espaço interpleural, porque isso vai fazer com que o paciente tenha mais dificuldade para inflar o pulmão na hora de respirar. Pode passar o próximo, Renan, por favor. No exame físico, o que chama muito a atenção de quem está examinando o paciente é a diminuição ou o abafamento dos sons pulmonares e, dependendo da quantidade do pneumotórax, até dos cardíacos. E a evolução da diminuição dos sons é de dorsal para ventral. Diagnóstico, o exame radiográfico é o mais simples e ele é caracterizado pelo deslocamento dorsal da silhueta cardíaca e do trajeto traqueal, e também vem acompanhado da retração ou da atelectasia, como a gente chama radiograficamente, dos lobos pulmonares, tá? Diagnóstico diferencial antes do exame radiográfico, porque o exame radiográfico é quem mata a charada, mas clinicamente se pensa em diagnósticos diferenciais de efusão pleural, ruptura diafragmática, contusão pulmonar e edema pulmonar, que todos eles também causam dificuldade respiratória para o paciente. E o exame tomográfico, ele pode ser útil quando se tem suspeita de lesões pulmonares prévias que podem estar causando o pneumotórax, tá? Aquelas lesões cavitárias, que não são as traumáticas que causam o pneumotórax, tá? Como tratamento, a literatura dá dois caminhos para a gente. Quando o pneumotórax é fechado, eles normalmente falam na toracocentese para drenagem, tá? Agora, quando é o pneumotórax espontâneo, que vem da ruptura daquelas lesões cavitárias, normalmente o tratamento tem que ser cirúrgico, para que essas lesões possam ser rompidas e cicatrizadas de uma vez só, e a pressão negativa do tórax ser reestabelecida também. Aí entra o relato de caso. Pode deixar, Renan. Volta, só para eu apresentar o paciente, por favor. Isso. Não, estava certo. O próximo, Renan. Isso aí, tá ótimo. O caso que a gente recebeu na teleradiologia foi o de um felino macho SRB de aproximadamente 6 anos de idade. Ele foi encontrado na rua com muita dificuldade respiratória e prolapso retal. Só que ele não tinha histórico anterior porque ele foi encontrado nessas condições. Ele não tinha casa, ele não era domiciliado. No próximo slide, eu coloquei imagens
da literatura radiográfica de referência de tórax normal, para vocês pegarem um pouco, né, do que a gente está habituado a ver. À esquerda, a gente tem um paciente deitado em decúbito lateral. Presta atenção no contato entre a silhueta cardíaca e o externo. Isso, Renan, obrigada. E no tom de cinza do pulmão como um todo dentro do campo pulmonar. Ele é mais ou menos homogêneo, tá? Na VD, eu gosto muito da VD para suspeita de pneumotórax, porque normalmente associada a ela pode vir fratura de costela. Eu, particularmente, no dia a dia, não faço a ventrodorsal, eu faço a dorso ventral. Para mim, traz as mesmas informações, e o paciente agradece porque o pouco que ele consegue respirar, ele mantém. Se a gente vira ele de barriga para cima, ele vai ter mais dificuldade para respirar, tá? E o próximo slide são as imagens do paciente que veio para a gente avaliar. Na imagem à esquerda, o coração não tem contato com o externo, a traqueia está bem deslocada dorsalmente, e essas manchas brancas que tem, tanto com o paciente deitado em decúbito, isso mesmo, Renan, dorsal a silhueta cardíaca, como na projeção ventrodorsal ao lado dela, são os pulmões colabadinhos, tá? Nesse caso, no exame radiográfico do paciente não foi encontrada nenhuma imagem que me fizesse suspeitar de fratura de costela. Só que a gente suspeita que o trauma tenha sido tão grande nesse paciente que fez o pneumotórax e também causou o prolapso retal. Infelizmente, não deu tempo de se fazer muita coisa com ele, porque logo depois do exame radiográfico ele acabou evoluindo a óbito. Mas essa situação é, é assim, é o famoso, saiu da mesa de raio-x, vai para a mesa do clínico ou do cirurgião para fazer a drenagem, para tentar restabelecer o quanto antes o padrão respiratório do paciente, porque senão, pela dificuldade, ele vai fazer a parada respiratória e em seguida a cardíaca, tá? Controle radiográfico. Eu, particularmente, e oriento o clínico a fazer o controle radiográfico depois, se o paciente, depois da primeira drenagem, se mantém estável clinicamente 12, 24 horas, ótimo, dá um tempinho para ele respirar, literalmente, para que aquela atelectasia se desfaça o máximo possível, para daí a gente fazer um controle radiográfico de novo. O paciente está respirando bem? Tenta prolongar o máximo possível. O paciente está com dificuldade para respirar? Aí é hora de fazer um controle de novo. Por quê? Se o pneumotórax foi... porque quando é um trauma, alguns alvéolos ou alguns bronquíolos se romperam. Isso vai demorar um pouco para cicatrizar. Não vai, na minha concepção, eu fui ensinada, né? Ah, tudo bem, você tirou um pouco, você tirou o gás agora. O paciente voltou a respirar bem? Ótimo. Só que você precisa que o lugar por onde aquele ar está escapando, no caso de um trauma, seja cicatrizado. Isso não vai cicatrizar em 5 minutos. Então, dá um tempo para ele, deixa ele quietinho, no máximo de repouso possível, de preferência em ambiente hospitalar, porque se ele fizer pneumotórax de novo por esses lugares, ele já vai estar lá sendo observado e vai ter o, o cuidado técnico e de urgência que ele precisa, né? Ele está evoluindo bem, ele passou 12, 24 horas respirando bem, aí é legal de se fazer um controle radiográfico para se ver o tamanho, entre aspas, do estrago, porque normalmente, junto com pneumotórax, você tem também congestão pulmonar, e congestão pulmonar é um quadro que também pode desestabilizar a qualquer momento, para dar uma noção de prognóstico para o clínico, tá? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês essa noite. Pode passar o próximo, Renan, por favor. O próximo?
Isso. As novas meliantes que vêm para casa daqui a pouco, dando boa noite para vocês. Obrigada pela atenção, espero ter contribuído um pouco com a história desse paciente que, infelizmente, por conta do trauma, não conseguiu sobreviver. Mas é isso.